Chegamos, irmãos, agora à segunda parte da armadura, né? Vamos dizer que a primeira, que era no verso 14 ainda, quando diz: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Lembra que era aquele cinto que era colocado sobre o lombo, né? Vamos chamar assim, pegava toda a parte do homem, da parte interior, das costas para frente, e era feito de tal maneira que todas as partes das armaduras eram conectadas nela. Era ali que era colocado a espada, todos os instrumentos dependiam daquele cinto para que pudesse ser usado em momentos oportunos. Agora ele vai falar de fato uma armadura. A verdade é aquilo que unifica todas as armaduras ou as partes dela. Entretanto, agora ele vai falar da primeira arma, e ele vai usar a segunda parte do verso 14 para descrever isso: vestindo-vos da couraça da justiça. O que é a palavra couraça? Não é? Que é isso exatamente a que o Senhor se refere, irmãos? Era uma parte da armadura que cobria o corpo do pescoço até a coxa. Era uma parte da armadura que cobria do pescoço até as coxas. Isso era interessante porque ela tinha duas partes. Uma cobria, não é, a parte da frente, e a outra cobria a parte de trás. Era uma parte da armadura que cobria o indivíduo do pescoço até as coxas, tanto na frente quanto atrás. Era assim que era utilizado. Então, um guerreiro sem a couraça, ele estava nu, ele estava exposto a todos os ataques dos seus inimigos, até mesmo a alguma coisa casual que pudesse acontecer. A única coisa que ele poderia fazer sem a couraça era fugir ou mesmo morrer, porque isso era inevitável. Ele não tinha o que fazer, porque não havia proteção nenhuma para ele. Mas vem a pergunta: o que é a justiça nesse contexto? A couraça da justiça, que é colocado aqui no texto como uma parte dessa armadura espiritual. O que é exatamente essa justiça? É importante entender, irmãos, que desde o princípio é dito no texto a armadura de Deus. Essa é a armadura de Deus. Logo, o que nós estamos falando é que nós vamos nos vestir, lembre-se o que diz o verso 10, não é? Do verso 11, revestivos de toda a armadura de Deus. Eu preciso colocar a armadura de Deus. Então, a armadura não é minha, mas eu preciso usá-la. A armadura, ela é literalmente de Deus. A pergunta e a grande discussão aqui é: o que significa de fato a palavra justiça aqui no texto? O que é essa couraça da justiça? Muitas pessoas vão dizer, e aí alguns comentaristas vão ser claros em afirmar isso, não é? Que se refere, é uma referência direta à nossa própria justiça, à nossa integridade ou à retidão de mente. Só que nós vamos aprender que a primeira coisa que nós vamos fazer quando nós somos chamados à conversão é jogar fora a nossa armadura. É dizer: eu preciso abrir mão da minha justiça própria, justiça pessoal, e preciso aceitar a justiça que vem de Deus. Logo na minha salvação é claro isso. Eu preciso lançar mão da minha justiça pessoal, individual, que eu mesmo adquiri. Era esse o confronto com os fariseus, e o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer a eles: se a vossa justiça não exceder em muito a dos fariseus, vocês não têm parte no reino de Deus. O que é que ele está querendo dizer ali? Não é que eles têm de ser mais justos no sentido de mais obedientes. Ele está dizendo: a justiça que eles têm, porque procede deles, não pode redimi-los. A justiça que vocês precisa ser uma justiça superior a deles, porque não pode proceder de vocês mesmos.
Não pode. O problema é que esse tipo de armadura, ou parte da armadura, como a couraça, ela serve para proteger, irmãos. Mas não há proteção com justiça pessoal. Eu não tenho como vencer os ataques de Satanás com a minha própria justiça. Eu não tenho como vencer o pecado com a minha própria justiça. Se a armadura, se a couraça, ela é a minha própria justiça, logo, eu estou desprotegido completamente. Não pode resistir à acusação da consciência, não pode resistir ao sussurro de Satanás dizendo que você não pode, que você é fraco e que você não tem condições alguma de conseguir seguir no Evangelho. Você não tem forças contra o poder da tentação, você não tem força contra a severidade da lei, você não tem força contra os ataques de Satanás, você não tem força para isso. Que então eu preciso? O apóstolo Paulo vai nos dizer que o que nós precisamos é da justiça que procede de Deus. É importante nós frisarmos isso. Quando você vai para Filipenses, no capítulo 3, por favor, só no livro seguinte, não é? Capítulo 6, a página seguinte. Você vai para o capítulo 3, veja, irmãos, as palavras do apóstolo Paulo. A partir do verso 2, preste atenção no que Paulo nos instrui. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Ele continua ainda: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E aí Paulo passa a descrever quem ele é, qual o seu pedigree. E ele diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Veja, quanto à justiça eu era irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é, mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Eu quero ser encontrado nele, não com a minha própria justiça, mas com a justiça que procede dele. É isso que Paulo aqui também vai apontar para os crentes, irmãos. Ponham a couraça da justiça. É infinitamente a justiça de Deus perfeita. E o que consiste essa justiça de Deus em Cristo, irmãos? Consiste na obediência e no sofrimento do Filho de Deus, que satisfaz todas as demandas da lei do Senhor, todas as demandas da lei do Senhor e da justiça do Senhor. Essa é literalmente a justiça que eu preciso vestir. E essa justiça
essa couraça da justiça, ela é defesa segura contra todos os ataques, sejam de dentro ou de fora, seja da minha própria natureza caída, ou seja de Satanás e do mundo. Não importa de onde vem o ataque. Em nenhum caso, irmãos, o apóstolo Paulo faz referência a esse tipo de coisa, a uma virtude moral. Ele vai dizer que a minha justiça pessoal é quem me protege. Certamente. Podemos ainda afirmar, nesse sentido, é que o espírito do contexto que aqui é determinado, é esse sentido que nos dá a verdadeira compreensão do que Paulo está dizendo aqui. Porque embora a justiça seja usado frequentemente pelo apóstolo, referindo-se à justiça de Deus pela fé, em algum momento, por exemplo, lá em Isaías 59, 17, o profeta vai dizer: Deus se revestiu de justiça, ele, o Senhor, colocou a couraça da justiça, ele se vestiu. O próprio Deus é descrito como aquele que colocou a couraça da justiça. E lá em Isaías 11, verso 5, você vai ouvir acerca do Messias. A justiça, diz ele, ela é aquilo que é usado como cinto. E a fidelidade, a justiça, a retidão, é aquilo que protege o seu reino. É o Senhor que Jesus Cristo. Quando eu sou chamado a esse tipo de prática, a colocar essa vestimenta, e Paulo está dizendo, nós estamos em Cristo, eu preciso aprender a usar na batalha contínua aquilo que o Evangelho já nos concedeu em Cristo. Nós fomos salvos pela justiça de Cristo. Nós devemos viver também exatamente da mesma forma. Eu preciso viver exatamente da mesma forma. Claramente, nós então começamos a entender que essa justiça, irmãos, ela é a perfeita conformidade com a lei de Deus. Somente Deus é perfeito nesse sentido. Como? Não porque Ele está sujeito à lei, porque segundo a sua própria natureza, Ele faz tudo que é santo e perfeito. Consequentemente, Ele não está sujeito à lei no sentido como eu e você estamos sujeitos, em que eu devo obedecer à lei. O Senhor não deve obedecer à lei, porque Ele não faz nada contrário à sua própria natureza, que é santa e perfeita. Mas uma coisa também nos chama a atenção, é importante frisarmos, irmãos, essa justiça que é a própria vestimenta de Cristo, ela vai produzir em nós frutos de santidade, frutos de conhecimento, frutos de vida. O que eu tenho, os frutos não podem ser confundidos com a raiz. A raiz é a justiça de Deus em Cristo, mas essa obra em nós, ela produz justiça. É isso talvez, eu penso que sim, é isso que João vai dizer na primeira carta dele. Veja comigo, por favor, primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo 7, diz assim a palavra de Deus. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 7, diz assim o texto. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Veja, aquele que pratica a justiça é justo. Entenda, irmãos, você não pratica a justiça para ser
justo. Ele está dizendo, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Nós praticamos aquilo que nós somos feitos. E o que é exatamente isso que o Senhor está dizendo? A prática daquilo que nós somos. Então o que é que eu devo praticar? Olhe bem o texto comigo, por favor, na parte, ainda no mesmo texto, agora no verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, a primeira coisa que é importante nós frisarmos é que a justiça se revela como? Em que nós agora não nos submetemos às obras do diabo, nós não nos submetemos ao pecado, ao conceito mundano, porque nós nos vestimos dessa justiça, que é a couraça da justiça, que procede de Cristo, que é Cristo, e que deve produzir frutos em nós, como Cristo, literalmente vivendo dessa forma. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. A nossa relação com o pecado, ela é completamente transformada. Antes de Cristo, nós servíamos ao pecado. Agora, em Cristo, nós lutamos contra o pecado. Tanto é que nos foi concedido uma armadura para podermos lutar contra isso. Esse é o princípio que a Escritura, de maneira tão sábia, nos ensina. O Senhor Jesus Cristo, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, ele vai descrever com todas as letras, irmãos, a obra de Cristo. E diz assim, no verso 11 do capítulo 53, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos. O ponto é que você vai perceber que a justiça que eu vou me vestir, a couraça da justiça que eu vou colocar, que vai proteger as partes vitais do meu corpo, ela procede de Deus em Cristo. Ela nos foi concedida por Cristo, que cumpriu todas as exigências da lei. E nós somos declarados justos. Nós não somos justos, nós somos declarados justos. Porque a justiça que nos protege não é nossa, é de Deus em Cristo. Palavras do apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, é onde ele diz exatamente isso. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, foi feito pecado. Aquele que não conheceu o pecado, foi feito pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ora, aquele que nunca pecou, levou sobre si o meu pecado, para que eu que não sou justo, fosse feito justiça, isto é, fosse declarado justo. A justiça que eu tenho procede dele. Assim, o pecado que o levou à morte foi o meu pecado, não o dele. Essa é a gloriosa manifestação. Daí, o que eu tenho é a vestimenta que produz, de fato, mudança de vida. Esse aspecto da obediência, da integridade, ele não é a razão principal dessa couraça da justiça, mas ele é fruto da couraça da justiça. É fruto dessa manifestação dada pelo Senhor a nós. Talvez ninguém descreva isso melhor do que ainda o profeta Isaías, no capítulo 45 do livro do profeta Isaías, no versículo 8, diz assim as palavras do Senhor. Isaías 45, 8: Destilai aos céus dessas alturas, e as nuvens chovam justiça.
abra-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Eu, o Senhor, as criei. A justiça foi criada pelo Senhor. Mas por que é tão importante nós excluirmos a nossa própria força aqui, mas entendermos a necessidade de vivermos uma vida santa, irmãos? Porque a santificação, ela está linkada diretamente à própria obra da justificação, em que nós somos declarados justos pelo Senhor. O Senhor não nos justifica isoladamente, e a santificação é algo que vem de uma outra fonte. É a mesma fonte que nos justifica, é a mesma que nos santifica. É a mesma que nos santifica. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 5, verso 1, quando ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Mas ainda ele diz: e temos acesso, nós temos acesso a Ele. E terceiro, nós temos esperança na manifestação da glória. Perceba, nós que estamos no Senhor, nós temos a segurança de todos os tempos. Nós que fomos justificados e que abandonamos a nossa justiça pessoal e nos vestimos da justiça de Cristo, como nós vivemos? Nós temos paz com Deus. Nós éramos inimigos dele, mas não apenas isso, nós agora que éramos impedidos de ter acesso ao Pai, agora nós temos acesso ao Pai, ao trono da graça. E não apenas isso, agora nós temos esperança da glória divina. Você entende? Essa justiça, ela nos concede a salvação do passado, a salvação do presente e a salvação do futuro. Essa é a vestimenta que nos protege e nos assegura durante toda a nossa jornada. Não é à toa que Paulo, tratando desse tema na mesma carta aos Romanos, ele lida talvez com uma das maiores dificuldades, irmãos. Como você vai poder resistir às investidas de Satanás sobre sua vida? E quando você estiver vivendo uma vida de angústia, sem esperança, você vai confiar em quem? Em você mesmo, na sua força. Quando você perceber que o pecado dominou sua vida e não há mais dignidade em você, o que vai sobrar para você? Você não tem a quem recorrer, não há justiça em você. Eu preciso dessa vestimenta para proteger a minha alma, proteger a minha cabeça, o meu pescoço, proteger o meu coração, proteger as partes vitais do meu corpo. Eu preciso dessa armadura, dessa parte da armadura, para sobreviver aos ataques. Se você olhar no texto de Romanos, no capítulo 5, por favor, perceba que aquela verdade que nos garante o passado, o presente e o futuro é usado por Paulo para nos assegurar nos dias das dúvidas. Perceba o que vai acontecer, irmãos, no versículo 6 do capítulo 5 em diante. Preste atenção, Romanos 5, verso 6 em diante. Paulo diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E o que ele está dizendo é, quando ele morreu por nós, nós não éramos justos, não havia justiça em nós. Pode ser que por algum bom alguém se anime a morrer, mas quando ele morreu por mim e por você, ele morreu quando nós ainda éramos pecadores. E ainda continue o texto comigo. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira.
Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que Paulo está dizendo, irmãos, talvez paire dúvida no seu coração. Será que eu pertenço ao Senhor? Será que eu sou de Cristo? Aí ele diz, vamos lembrar do que foi que ele fez, da obra que ele realizou, quando te justificou. Quem você era? Você era fraco. Não havia poder e força em você para sair das trevas. Você era um pecador, você não conseguia fazer nada para a glória de Deus. Terceiro, você era inimigo, você agia contra ele. Foi assim que ele te encontrou. E o que ele fez de você? Ele te justificou, ele te redimiu. E ele olha, Paulo, para a igreja e diz, e agora o que ele fará contigo? Se quando você era tudo isso, ele te salvou dessa maneira, o que ele fará agora que você é filho dele? Você acha que ele vai te abandonar? Qual é a roupa que ele usou? A justiça que me salvou, ela que me protege de imaginar que o Senhor me abandonará um dia por alguma coisa na minha vida. Mas você ainda imagina, irmãos, esse mesmo Paulo, escrevendo ainda aos Romanos, na mesma carta, capítulo 8, preste atenção, que segurança nós temos baseado nessa doutrina, irmãos. Romanos capítulo 8, vocês vão ler comigo, preste atenção, a partir do verso 31, diz assim, acompanhe a leitura comigo. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Veja, que coisas, irmãos, nós vamos dizer, que coisas é essas que Paulo está falando? É só ler os versos 29 a 30 anteriormente. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Perceba só um detalhe, o verbo glorificar está também no passado como todos os outros verbos. Aquilo que ainda vai acontecer está seguro, porque a justiça que temos é de Cristo. Ele nos glorificou, nós que ainda não tivemos o corpo glorificado. Aí ele diz agora, no verso 31, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora veja os ataques e como eu me livro deles. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Resposta, é Deus quem os justifica. Quem se atreve a fazer acusação contra os eleitos de Deus, se Deus é a minha justiça? Continue comigo. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É Ele a minha justiça, é Ele o meu socorro, é Ele a minha força, é Ele a minha esperança. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Deus? Em Cristo. Nos separar do amor de Cristo, como ele diz, será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Você percebe? Nós somos atacados nesse mundo por muitas frentes. A primeira, a couraça da justiça, é o que vai proteger a minha alma de todos esses ataques, na fome, na doença, na tristeza, na angústia, nas acusações de Satanás no seu coração, dizendo, você não é filho de Deus. Como eu vou me proteger? Como eu vou resistir a isso? Eu não posso depender da minha justiça, eu preciso me vestir da couraça da justiça de Deus, para que eu esteja firme
e seguro. Seguro. Essa justiça, irmãos, no finalzinho desse texto, mais glorioso eu diria, Paulo diz assim: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Essa é a nossa jornada, irmãos. Nós não fomos chamados por Deus para viver de pijama. A nossa roupa chama-se armadura. Nós vivemos num combate contínuo. Eu não tenho como vencer. Nós somos chamados para o matadouro. Todos os dias nós vamos morrer. Todos os dias morrendo um pouco. Para nós mesmos. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, diz o apóstolo Paulo, vistam-se, vestindo-vos da couraça da justiça. A justiça de Deus em Cristo Jesus é quem protege todas as áreas vitais do nosso corpo. Nenhum ataque pode nos destruir, porque o Senhor que morreu por nós, Ele é a nossa proteção. Deixa eu me dirigir a você que não conhece a Cristo nessa tarde do dia do Senhor, já entrando na noite desse dia. E você enfrenta tantos inimigos e lutas, e você combate os seus erros, com que força, com que poder você tem, que força você tem. Daí o cansaço, daí o desânimo, tantas vezes o desespero. Porque esquecemos da justiça de Deus e começamos a usar a nossa própria. Chamo você hoje ao arrependimento para que venha a Cristo Jesus e conheça aquele que é o teu Salvador e que vai te segurar, proteger, guardar, não apenas hoje, mas por toda a eternidade. Deixa eu me dirigir a você, irmão, em Cristo Jesus. É importante você compreender isso. Primeiro, você não pode, e há muita dúvida no seu coração, certamente, porque você que foi justificado pelo Senhor, vive como se fosse um ímpio no pecado, na iniquidade, praticando o que é mal. Eu não estou dizendo que você não é um servo do Senhor, mas eu estou dizendo que você está vivendo de maneira pecaminosa, e daí a dúvida, e daí o medo, e daí o pavor que vem e entra no seu coração. Você precisa entender que o poder de Deus que lhe concedeu a justiça que procede dele, e que não é sua, mas é dele, mas foi nos concedida, e nós recebemos pela fé. A única maneira de obter é crendo no Senhor Jesus Cristo, justificados, pois, mediante a fé, quando cremos no Evangelho. Então, é assim que eu preciso compreender que essa obra que me foi concedida quando eu criei no Evangelho
ela é poderosa, irmãos, não apenas para quebrar a inimizade entre o homem e Deus, mas também para fazer desse homem mais santo, mais parecido com o Senhor. Lembre-se das palavras do próprio Paulo em Efésios. Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem, em Romanos, a imagem do seu Filho. Mas em Efésios 1 ele vai dizer, ele nos predestinou para quê, irmãos? Para sermos santos e irrepreensíveis. A obra que nos alcançou nos transformará. Nós não podemos viver como aqueles que não conhecem a Deus na face de Cristo. Mas deixa eu me dirigir a você ainda, irmão, nosso irmão em Cristo Jesus. Deixa eu lhe dizer isso também. Talvez a sua alma esteja cheia de dúvida. E você, olhando para você mesmo, para a sua própria justiça, para a sua própria força, você se vê completamente destruído e você se sente fora do Evangelho. O problema é que você não entendeu que a tua justiça deve ser fruto da justiça de Deus, isto é, a justiça de Deus em ti precisa produzir esses frutos. Você não confia em você mesmo, você confia na justiça de Deus. O que você tem feito é apenas, você tem usado as armas erradas, que não podem te livrar daquilo que tem destruído a tua alma. Quando foi que Ele me amou? Quando eu era fraco. Quando Ele morreu por mim, quando eu era pecador. Quando Ele me salvou, quando eu era inimigo dEle. Agora, o que fará Ele comigo, uma vez que eu sou seu filho? E que eu dependo exclusivamente da justiça dEle. Volte-se para aquele que é a causa da sua salvação. Abandone as tuas forças, a tua justiça própria e confia no Senhor. Essa couraça da justiça poderá proteger de qualquer ataque fatal de Satanás. O Senhor guardará a nossa alma, a nossa entrada, a nossa saída, desde agora e para sempre. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Graças nós te damos, ó Deus, pelo glorioso privilégio de podermos ouvir a tua voz nesse teu dia e sermos, então, ó Deus, conduzidos a confiar mais e mais no Senhor e abandonarmos as nossas próprias forças, a nossa própria sabedoria, a nossa própria justiça e sermos encontrados, ó Deus, em Cristo Jesus, tão somente. Certamente é isso que precisamos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.